Agora chegou a hora de nós acompanharmos Jesus pela via dolorosa, o caminho até o Monte da Caveira. Era assim que era chamado o lugar onde Jesus foi crucificado. Jesus foi condenado à morte por crucificação, não pelos judeus, mas pelos romanos. Embora saibamos que os judeus acabavam matando uns aos outros, mas legalmente os judeus não tinham autoridade para condenar alguém à morte. Israel estava sob domínio romano, e para condenar alguém à morte tinha que ser num julgamento romano. É por isso que os sacerdotes fazem o julgamento deles, mas em última instância, quando eles decidem que o veredito é Jesus precisa ser morto, eles têm que apelar para Pilatos, porque somente Pilatos oficialmente tinha autoridade para condenar alguém à morte. E a crucificação era a forma romana de castigar os malfeitores e opositores do império. Até nesse detalhe, gente, Deus foi cuidadoso. Como eu falei aqui, a crucificação, é por isso que Jesus veio no tempo certo. Deus já tinha revelado no tempo de Moisés, de que Jesus seria pendurado no madeiro. Lembra da história da serpente de bronze, que eu já falei dela aqui? Representava Cristo crucificado. Ali Deus já estava dizendo, vai ser assim que ele vai morrer. Ele vai ser um cordeiro sacrificado, mas no madeiro. Então até disso Deus cuidou. Já pensou se a forma oficial de matar os criminosos no Império Romano fosse por enforcamento, por sufocamento? Não serviria, não atenderia os critérios de uma morte sacrificial. Nós já aprendemos, a morte sacrificial tem que ser pelo derramar do sangue, e o sangue é separado do corpo. Mas foi por crucificação. Queridos, atente para o detalhe aqui. A natureza caída, corrompida e pecadora do ser humano, herdada de Adão, e nós vimos isso também no início dessa série, a qual Jesus estava morrendo na cruz para redimir. Essa natureza pecaminosa, suja, malvada, corrompida que nós temos, ela fica evidenciada. A necessidade da morte de Cristo fica evidenciada e nítida através dos atos dos soldados romanos. Me diga, qual era a intriga, qual era a rixa que existia entre Jesus e os soldados romanos? Qual era o motivo que os soldados romanos tinham para ter ódio de Jesus? Nenhum. Jesus simplesmente nunca tinha batido de frente com os soldados romanos. A conversa de Jesus era com os judeus, tanto para curar, para salvar, salvo as exceções, e nós sabemos que Jesus ainda foi relutante em alguns casos, como no caso da mulher cananeia, que disse, eu vim foi para as ovelhas perdidas de Israel, primeiro para elas. Então, durante o seu ministério, Jesus, a sua conversa era com os judeus, mesmo aqueles que às vezes a gente cai no erro de achar as prostitutas, os ladrões, sei que, era tudo judeu, eram judeus perdidos. A conversa de Jesus tinha sido com os judeus, o embate de Jesus tinha sido com os líderes religiosos judeus. Foi eles que Jesus chamou de hipócrita, de víbora, de sepulcros caiados. Não era contra os soldados romanos. Jesus, não é com vocês agora. Eles não tinham motivos pessoais para terem ódio de Jesus.
E o comandante maior da tropa, que era o governador Pilatos, de forma pública, por 3 vezes, ele era relutante, ele disse: eu examinei o caso desse homem e não vejo nele crime algum. João fala sobre isso, que Pilatos publicamente por 3 vezes declara: eu não vejo nesse homem crime algum. E ele deixa claro naquele seu gesto covarde, ele pede uma bacia com água e lava as suas mãos, mas as suas mãos na verdade estavam sujas do sangue de Jesus, porque era dele a autoridade. E aí ele lava as suas mãos num gesto: estou lavando as minhas mãos, e entrega Jesus para ser crucificado. Mas ele deixa claro: eu estou relutante em fazer isso. Pilatos entrega Jesus para a crucificação porque era um covarde, porque ele não quis ir contra a multidão, ele tinha medo do alvoroço que poderia acontecer, e ele poderia perder o cargo dele de governador se César soubesse de algum alvoroço na cidade. Os soldados sabiam que o seu comandante considerava Jesus inocente. Eles não tinham motivos particulares para terem ódio de Jesus. O que se esperava? Esperava-se que os soldados cumprissem as ordens do governador e levassem Jesus para ser crucificado. Esse era o normal. O normal é que eles fizessem isso com pesar, porque tratava-se de um homem inocente, e o seu comandante, governador, já tinha deixado isso claro. Mas eles não fizeram isso com pesar, eles fizeram com alegria. A maldade latente do coração humano os levou a humilhar Jesus ao extremo. A ordem foi clara: levar para crucificá-lo. Aqui já tinha passado pela sessão de açoites, que também tinha passado do ponto. E aqui era levá-lo para crucificar. Mas olha só, Mateus 27, versículo 27 ao 31. Então os soldados do governador levaram Jesus no pretório, uma espécie de pátio interno, e reuniram toda a tropa ao seu redor. Todos os soldados se reuniram lá. Olha o que eles fizeram: tiraram-lhe as vestes, deixaram ele nu, puseram nele um manto vermelho. Esse manto era um manto como se fosse o manto de um rei, era escárnio, era zombaria. Fizeram, para completar o figurino, fizeram uma coroa de espinhos, olha que escárnio, e colocaram em sua cabeça. E aí, para completar a cena, puseram uma vara em sua mão direita. Essa vara era como se fosse o cedro de um rei. E ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele. Gente, para mim isso é uma das piores tipos de humilhação. É um desprezo sem tamanho você cuspir em alguém. Cuspiram nele, cuspiram no Filho de Deus. E tirando-lhe a vara que tinham dado a ele como cedro, tomaram essa vara e batiam-lhe com ela na cabeça, forçando os espinhos a entrarem na sua fronte. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Jesus voltou aqui a vestir as suas próprias roupas, mas não foi por muito tempo. Na cruz ele volta a ser despido, porque era despido que os homens eram crucificados. Aquele paninho que você vê nas imagens católicas da crucificação, aquilo não existiu. Era vergonha de ser exposto, despido numa cruz. Esses soldados nunca poderiam usar a desculpa de estávamos só cumprindo ordem, Senhor. Não. Definitivamente eles não estavam só cumprindo ordens. A ordem era clara: levá-lo para crucificar. Toda a humilhação relatada aqui
foi fruto da maldade dos próprios corações deles. Mas ainda havia uma humilhação extra que Jesus teria que passar. E essa humilhação, sim, fazia parte do ritual de crucificação romano. O condenado à morte deveria carregar a sua própria cruz, ou parte dela. Isso há divergência entre os historiadores, se era só a parte horizontal da cruz ou se era toda a cruz. Mas certamente ele tinha que carregar a sua cruz pelas ruas da cidade. E enquanto fazia isso, ele fazia isso justamente para dar exemplo a todo mundo. É isso que os malfeitores recebem. Esse é o fim de quem se volta contra Roma. Então ele era forçado, o condenado à morte era forçado a desfilar nas ruas carregando a sua própria cruz. Enquanto isso ele era xingado, insultado por todos. No caso de Jesus, esse caminho até o Monte da Caveira ficou conhecido como a Via Dolorosa. Diferente dos outros que eram condenados à morte pela cruz, vocês lembram que Jesus passou por uma sessão desumana de açoites. Vocês lembram por quê? Por causa da covardia de Pilatos. Ele analisou o caso e disse: eu não vejo nele crime algum. E o povo continuava clamando pela morte de Jesus. E ele disse: já sei o que vou fazer. Vou açoitá-lo e depois libertá-lo. O que é que Pilatos planejou? Ele planejou: depois que eu açoitá-lo e mostrá-lo diante do povo, surrado, ensanguentado, a fome, a sede de sangue do povo vai ser saciada, e então eles se darão por satisfeitos, e aí eu poderei libertar esse homem. Covardia, ele poderia ter libertado imediatamente, mas ele decide usar uma estratégia para agradar o povo e agradar a sua própria consciência ao mesmo tempo. Mas você sabe que não funcionou. Os soldados passaram no ponto, Jesus ficou debilitado e o povo continuou gritando: crucifica, o crucifica. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Então, diferente dos outros condenados, inclusive os 2 outros ladrões que foram condenados com Jesus no mesmo dia também levaram suas cruzes. Mas Jesus passou por uma sessão desumana de açoites tão severa que o debilitou de tal forma que tirou as forças necessárias para carregar a sua cruz. E aí aconteceu algo curioso na Via Dolorosa. Os soldados romanos obrigaram um homem de Cirene, era um estrangeiro, era um judeu de Cirene, que vinha de uma terra que não era Jerusalém. Esse homem chamava-se Simão. Obrigaram Simão de Cirene a carregar a cruz de Jesus. Mateus 27, 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Lucas dá mais detalhes, ele diz que Simão estava vindo do campo. Ora, Simão provavelmente não sabia nem o que estava acontecendo na cidade. Ele estava vindo do campo, ele viu um movimento, a multidão, e ele se aproximou. Quem será que foi condenado? E aí quando os soldados veem, provavelmente ele tinha um porte físico robusto, porque os soldados viram nele um homem que poderia carregar a cruz, e pegaram ele e disseram: você vai carregar a cruz desse homem. A Bíblia não relata, mas eu imagino que na mente de Simão, aquele homem desconectado que vinha do campo, na mente dele, ele estava prestando um favor para aquele condenado à morte. Ele provavelmente achava que estava carregando uma cruz que não era dele. Na cabeça dele, ele pensava: é a cruz de Jesus que eu estou carregando. Mas na verdade, aquela era a sua própria cruz e a cruz de todos nós.